Irmãos, nós vamos iniciar hoje alguns sermões, nós vamos trabalhar alguns temas em cima das bem-aventuranças. Vocês devem lembrar que as bem-aventuranças estão ali, começam ali em Mateus 5, né? No início do Sermão do Monte, olha só. O grande Sermão do Monte, um dos grandes, de tantas coisas que Jesus nos ensinou, talvez esse seja o mais conhecido. O menos praticado também, né? Mas o mais conhecido. Só que antes de propriamente iniciarmos o tema, né, as bem-aventuranças, eu quero fazer uma breve introdução, né? Hoje nós vamos trabalhar a introdução dos estudos que faremos aqui. E o tema que eu quero usar para essa série de estudos está em busca da felicidade. Quem são os que estão em busca da felicidade? Todos. Todos estão buscando a felicidade. E quem a encontra? Ou como encontrar a felicidade? Vamos trabalhar um pouco sobre isso. E eu quero, primeiro, que você abra a sua Bíblia lá em Marcos 4, 18 a 22, nós vamos ler. E em seguida nós vamos continuar no capítulo 5, vamos ler de 1 a 12, que é o texto propriamente dito das bem-aventuranças. Lá em Mateus. Lá em Mateus 4, nós vamos ver aqui no versículo 18, os primeiros discípulos que são convocados por Jesus, para a gente poder ter uma ideia das pessoas com quem Jesus trabalha, das pessoas com quem Jesus quer trabalhar. Então vamos lá, Mateus 4, a partir do versículo 18, diz assim: Andando às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente, eles deixaram as redes e o seguiram. Passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Ambos estavam num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e Jesus os chamou. Imediatamente, deixando o barco e seu pai, seguiram-no. Louvado seja Deus. Primeira coisa eu quero dizer aqui para você, que está me ouvindo. Ser bem-aventurado é ser mais do que feliz. Nós vamos falar um pouquinho disso. E bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Todo o ser humano, todo homem, seja homem ou mulher, está em busca da felicidade. Mas como nós podemos encontrar a felicidade? Nós temos já uma dica aqui. Né? Aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta entre pecadores. Mas olha, isso que eu li está no Salmo 1. Olha no Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Opa, mais uma maneira de ser feliz. É saber que os meus pecados são perdoados. Salmo 112, bem-aventurado, essa é a receita fatal, é aquela que cura tudo. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e se compraz em seus mandamentos. Olha que bênção. Não é só conhecer o Senhor, mas ter prazer no Senhor. Não é só conhecer os seus mandamentos, mas ter prazer no seu mandamento. Você sabe o que significa bem-aventurado? A raiz original quer dizer grande, aquele no sentido de hipérbole mesmo, no sentido de exagero. Então, a gente pode dizer que, no grego, né, makarios quer dizer muito feliz. Mas a ideia de bem-aventurado, isso eu aprendi quando eu era pequenininho na escola dominical, é de alguém extremamente feliz, muito feliz. Muito, 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 muito feliz. Os filósofos gregos usam-na dotada de certo elemento moral e algumas vezes indicam, por meio dela, que a felicidade resulta da excelência do caráter. Olha,
para ser feliz, para buscar a felicidade, para ser bem-aventurado, então, não é só a gente querer, existe também o comprometimento, existem coisas a serem feitas, existem coisas a serem mudados. Então, nós vamos ver que alguns intérpretes acreditam que o texto lido em Mateus 5 reflete as ideias e as expressões hebraicas que encontram, por exemplo, nos Salmos que nós lemos há pouco. Interessante, abre para mim aqui, esposa, por favor, em Mateus 5. Eu falei que nós iríamos ler Mateus 5, mas eu não li. Nós vamos ler para a gente poder ganhar mais contexto. Por favor. Eu vou ler do 1 ao 12. Então, depois que Jesus escolheu seus discípulos, ele segue para o monte, onde ele vai ensinar uma grande multidão. Diz ali, quando viu as multidões, estou lendo o versículo 1 do capítulo 5, quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensinar-lhes, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, quando vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aleluias, louvado seja Deus. O termo, então, de bem-aventurado significa, como eu disse, feliz, muito feliz, mais feliz aos olhos do Senhor, após uma mudança radical, uma mudança de caráter. Então, nós vamos ver que o bem-aventurado, aquele homem feliz, extremamente feliz, não é o homem feliz que busca ou encontra, ou acha que encontrou, ou pensa que encontrou a sua felicidade no mundo. Aquele que busca a felicidade e encontra nas drogas, que encontra na bebida, que encontra no sexo, não. Bem-aventurado, portanto, é o homem que encontra sua felicidade em Deus. Feliz é o homem que encontra sua felicidade em Deus. Veja bem, não é aquele que busca sua felicidade em Deus, mas aquele que, além de buscar, ele busca tanto que ele encontra em Deus. Somente em Deus está a nossa felicidade. Como eu disse, a semana que vem nós vamos, nos próximos encontros, falar sobre as bem-aventuranças, né? E o que são as bem-aventuranças? Se bem-aventurado é o homem que encontra a sua felicidade em Deus, entendemos que as bem-aventuranças são as qualificações daqueles que são felizes aos olhos de Deus. Como acabei de dizer, felizes são os que choram, porque eu, mesmo chorando diante do Senhor, eu sei que nele eu encontro consolo. E esse chorar não é um choro por qualquer coisa não, mas é aquele choro porque pecou, porque desagradou a Deus. Feliz é o homem que encontra no Senhor refúgio, feliz é o homem que encontra no Senhor o ombro para poder encostar e desabafar e se rasgar diante do Senhor, porque esse é consolado. Por isso que é bom ficar claro isso na nossa mente. Eu sou feliz porque eu encontrei o Senhor. Você deve ser feliz porque você encontrou o Senhor. E Jesus, a felicidade está disponível para todos. Olha que coisa interessante. A felicidade não é só para qualquer, não é para um ou para outro, não é seletivo. A felicidade está disponível para todos, porque a felicidade é Jesus, e Jesus está disponível para todos. Devemos entender que as bem-aventuranças proclamadas por Jesus são bênçãos verdadeiras. É a felicidade do coração que está em paz com Deus. Ser feliz não por causa das circunstâncias externas, mas por causa da fé
mediante a qual o crente recebe antecipadamente os benefícios que Deus prometeu. Olha que coisa maravilhosa. Como assim? O que é a fé? Ora, a fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, e a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Essa tradução da Bíblia Viva, ela nos deixa muito mais claro, né? Nós que decoramos versículo 1 do capítulo 11, né, na corrigida, né? O que é a fé? A fé é a prova das coisas que... a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Poxa vida, a fé é um meio de já possuir aquilo que se espera. É um meio de conhecer as realidades que não se veem. E o que nós esperamos, então, em Deus? Já pararam para pensar nisso? O que eu espero em Deus ou de Deus? Será que são casas, carros, riquezas? Será que o nosso Deus é um Deus tão miserável a ponto de nos dar somente isso? Não adianta nada, não adianta termos todas as riquezas desse mundo, se nós não tivermos o Senhor, se nós não estivermos perto do Senhor. Qual é a riqueza, o que nós esperamos em Deus? Se são casas, se são carros, se são riquezas, se é isso que te faz feliz, vá, trabalhe, corra atrás, conquiste bastante. Olha, conquiste muito. Se é isso que te faz feliz, se você vai se realizar dessa forma, vai atrás. Olha, se sua alegria está em bens materiais, vai lá. Tenha 2, 3, 10 carros. Mas eu vou te dizer, irmãos, que quando você morrer, vai ficar tudo aí. E o que vai ser depois, se você esperou de Deus apenas isso? Vai ficar tudo aí quando você morrer. A nossa felicidade está em Deus, que pode nos dar a vida eterna. Irmãos, não há nada mais importante do que estar com Cristo. Não há nada mais importante do que tê-lo perto de nós, perto de mim, de poder chorar diante dele. Imediatos deste mundo não são nada perto da alegria de ter o Senhor por toda a eternidade conosco. A felicidade em Deus, a nossa felicidade em Jesus Cristo, é andar na contramão desse mundo. O texto que nós lemos aqui, Mateus 5, as bem-aventuranças, que nós estudaremos nos próximos encontros, Jesus disse que feliz é o pobre de espírito, não o arrogante, não aquele que se acha que está acima de todos. Não, feliz é o pobre de espírito, feliz é o que chora e deposita suas lágrimas diante do Senhor, não o insensível, porque o insensível nada lhe toca, porque ele tem tudo, ou ele pensa que tem tudo, quando na verdade não tem nada. Feliz é o homem que é manso, que abre mãos dos seus direitos, mas não é aquele brigão. Olha só, é melhor você perder a discussão do que você perder a amizade. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Mas o que o mundo nos ensina? Não, eu perco a amizade, mas eu não perco a discussão. Não, devemos fugir disso. Feliz é o pacificador. Olha Jesus nos ensinando aqui. Feliz é o pacificador, aquele que evita encrenca e ainda apazigua os mais exaltados. Feliz é o que é puro de coração e não o que se esbalda nos prazeres deste mundo. Feliz é o perseguido por causa da justiça e não o que quer se favorecer ilicitamente. Olha só, sabe aquele seu amigo, aquele seu colega que de repente te chama para fazer um negócio ilícito, fazer uma coisa onde você vai poder lucrar de uma maneira fácil, ou aquele que te dá o troco a mais e você, em vez de ir lá devolver, você embolsa. Isso não é senso de justiça, isso é ser corrupto, isso é ser ladrão, isso é coisa horrível. Feliz é o perseguido por ser honesto. E olha que eu conheço pessoas hoje que são perseguidas por serem honestas. O resumo de tudo isso feliz é aquele que se deleita no Senhor. Feliz é aquele que se deleita no Senhor. A nossa felicidade é Jesus. E esta felicidade, Jesus, está disponível para todos.
A felicidade exige desprendimento. Poucas pessoas na Palestina, voltando ao texto lá de Mateus 4, poucas pessoas na Palestina judaica eram ricas. A maioria era relativamente pobre. Algumas, como os pescadores, circulavam entre os ricos e entre os pobres. De acordo com Marcos 1:20, João e Tiago provavelmente não eram pobres, porque lá em Marcos 1:20 menciona, né, que eles tinham funcionários. Então, muito provavelmente, por serem empregadores, eles eram patrões, ou pelo menos filhos de patrões, né? Que Zebedeu, então, se os filhos não faziam parte ali da sociedade, da empresa, seus pais faziam. Seus pais eram os donos. E em Lucas 5, versículo 10, diz que Pedro e André provavelmente mantinham algum tipo de sociedade com eles. Então, nós vemos que em Marcos 4, 18 a 22, quando Jesus está chamando Simão, André, Tiago e João, Jesus está chamando pessoas que eram ativas, que estavam trabalhando. E detalhe, o comentário de Craig Keener, ele diz o seguinte, que neste texto, nenhum dos discípulos que abandonou os seus negócios abandonaram porque não dava dinheiro, porque não davam lucro. Não, pelo contrário. Esses discípulos abandonaram o seu trabalho, que era muito bem remunerado. Logicamente que com isso eu não estou dizendo aqui que você deve largar o seu emprego, que você deva largar tudo que você tem conquistado até hoje, que você tem feito, largar tudo e começar a fazer aí a obra do Senhor desregradamente. O que eu quero dizer é o seguinte, a menos que, claro, se o Senhor te chamar para sair do seu emprego, para você vir trabalhar para Ele, isso vai ser uma coisa natural. Você vai sentir isso no seu coração. E o Senhor te sustentará. Não se preocupe com isso. Se o Senhor te chamar, não hesite. Venha. Né? Não hesite. Venha. Então, assim, não estou dizendo para você largar tudo e vir. Mas você pode servir ao Senhor aonde você está. Espera aí que nós vamos falar mais sobre isso. O que nós queremos, o que Jesus nos ensina aqui, é que Ele chamou homens que estavam trabalhando, homens que estavam ocupados. Jesus chamou aqueles que estavam ocupados e os ensinou sobre prioridade. Olha lá, não sacrifique o que é importante no altar do urgente. Nós precisamos saber identificar o que é urgente e o que é importante, porque muitas coisas tomam o nosso tempo, muitas coisas nos envolvem, nós nem percebemos e já foi. O nosso tempo, nós temos 24 horas no dia, geralmente entre 8 e 12 nós dormimos, as outras 8, as outras 12. O que a gente tem feito com esse nosso tempo? Muitas vezes a gente se enche de compromissos importantes, urgentes, inadiáveis aos nossos olhos, mas deixamos de lado o que realmente é importante. Somos sufocados pela urgência de alguns chamados, e que às vezes não são tão urgentes assim. Querem ver uma coisa? Reflita sobre o que você fez para o Senhor enquanto estava em quarentena. Já parou para pensar? O que você fez enquanto você estava em quarentena? Ou o que você tem feito nesse período de quarentena? Se não me falha a memória, a Renata me ajude, nós já estamos com mais de 60 dias, né? Quase 90 dias, né? De quarentena. Então, vamos pôr aí, mais de 60 dias nós já estamos em quarentena. Alguns ficaram, não estou dizendo todos, mas alguns de nós ficaram a maior parte do tempo dentro de casa. Alguns trabalhando em home office. Alguns em casa sem fazer nada. Mas, mesmo quem está em home office, mesmo quem está fazendo nada, os que estão só estudando lá online, eu sei a luta que meus filhos têm estudado muito lá, a internet, lá, as lições da escola, da faculdade, têm tomado boa parte do dia deles. Mas, vamos lá, o que tem te roubado de estar fazendo alguma coisa para o Senhor, para o reino de Deus? Às vezes a gente dá desculpa para tudo, né? Falta tempo para isso, falta tempo para aquilo. Hoje está todo mundo em casa. Ah, mas eu estou trabalhando no home office. Você está economizando. Outro dia eu estava falando com o Alex sobre isso. Você economiza nessa brincadeira de trabalhar no home office, você economiza pelo menos 4 horas por dia. Porque você levanta cedo, não é isso, Alex?
Você levanta cedo para pegar o busão. Você pega o busão ou o trânsito, o carro, né? Quem vai de carro é o trânsito. Então, assim, é pelo menos 1 hora, 2 horas ali no trânsito ou no transporte público para ir. E depois mais 2 horas para voltar. Então, você que está em home office, pelo menos 4 horas do seu dia, você ganhou aí para estar com a sua família, para ler a Bíblia, para estudar, não é? As crianças, meus filhos, eles, a Júlia e a Gabi, elas entram 1 hora da tarde na escola, mas a perua passa 11h30 da manhã. Então, agora elas não estão indo para a escola, né? Então, ganharam aí, fácil, 3 horas no seu dia. Graças a Deus, eu tenho visto a Júlia com as adolescentes amigas dela da escola, que estão usando o Zoom para fazer diariamente um devocional. Fico feliz. Glória a Deus, as meninas lá da igreja, né? Falei da escola? Perdão. O pessoal da igreja lá, a Mari, a Karine, a Bia, a Júlia, não sei se tem mais algumas lá, mas estão lá. E agora eu fiquei sabendo que os meninos entraram nessa onda também. Estão usando o Zoom e fazem, né, um devocional. Cada dia um leva um texto e eles falam ali do jeitinho deles, estudando a Bíblia. Irmãos, que maravilha! Isso é aproveitar o tempo, isso é aproveitar a quarentena. Não deixaram de estudar, não deixaram de brincar, não deixaram de viver em família, mas souberam se disciplinar e estarem também estudando a palavra de Deus. Essa quarentena revela também que não é a falta de tempo que é a questão para nós não praticarmos as coisas do reino, para não rendermos para o reino. Não espere a igreja reabrir para falar do Evangelho. Quantas mensagens no Face, o Zoom, o Zap, você disponibilizou para levar a mensagem de Jesus Cristo a alguém? Seu vizinho sabe que você é crente? Olha lá, você tem aproveitado essa quarentena para fazer alguma coisa para o seu vizinho? Aquele que pode, que não é do grupo de risco, o que você fez para ajudar alguém? Por exemplo, você pode, não sei, buscar o pão para o vizinho lá da padaria, se o seu vizinho é do grupo de risco, você pode ir lá. Você pode ir na farmácia buscar o remédio para ele. Você pode, sei lá, limpar a calçada. O que mais? Você pode ir no banco. Você pode fazer tantas coisas. Você pode simplesmente dar um bom dia para o seu vizinho. Será que isso você tem feito? Como você tem aproveitado a oportunidade da quarentena para levar Jesus Cristo a alguém, para apresentar Jesus Cristo a alguém? Nós precisamos entender isso. Tem muito crente reclamando que a igreja está fechada. Irmãos, não está. A igreja não está fechada. Eu e você somos a igreja e nós não paramos. A igreja de Cristo, ela não para. As portas aqui do templo podem estar fechadas, mas a igreja é um organismo vivo. Eu sou a igreja, você é a igreja. Nós precisamos agir. Agora, o que muitos crentes lindos, maravilhosos, que eu amo, estão fazendo? Usando o Facebook para entrar em discussões políticas. Eu sou fascista, o outro é antifascista, o outro é palmeirense, o outro é antipalmeirense, um é corintiano, o outro é anticorintiano, é anti para lá, anti para cá, não sei o que para lá. Irmãos, nós cristãos, nós temos que ter opinião. Eu não estou falando que vocês estão errados, não. Nós temos que ter opinião. Nós estamos no mundo. Nós precisamos saber em quem votamos, nós sabemos quem são os nossos líderes políticos, precisamos saber tudo isso. É um direito e um dever nosso de votar. Mas, irmãos, se nós temos uma liderança hoje que está lá instituída, nós precisamos orar por esta liderança. Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. Você pode ser anti o que for, não vai mudar nada. Você só vai ficar estressado, você vai morrer do coração. Eu quero dizer uma coisa, a palavra do Senhor diz que nós devemos orar pelos nossos líderes, sejam eles bons ou maus. Faraó também era um péssimo líder. No tempo de Jesus, o Império Romano era um império completamente complicado. Os líderes lá, Anás e Caifás, Pilatos, eram todos corruptos. E o que Jesus fez enquanto estava ali, andando em meio a um período ali onde os políticos eram todos complicados, como hoje são? Mas o que Jesus fez? Jesus continuou seguindo no seu ministério. O que Jesus tinha que fazer? Pregar o amor. Pregar que o reino de Deus é chegado. Demonstrar o reino de Deus ao povo pecador. E o que nós cristãos temos que fazer hoje?
demonstrar o amor de Jesus. Cai fora de discussão, em nome de Jesus. Cai fora de discussões que não vão te levar a nada. Pelo contrário, às vezes nós vamos estar dando mau testemunho, discutindo no Facebook, colocando essas coisas. Todos temos direito de expressar opiniões, mas a gente precisa expressar o amor de Jesus, meus irmãos. Nós precisamos mostrar o amor. Use essa ferramenta que você tem hoje, o Facebook, para falar do amor de Jesus Cristo. Use a ferramenta que é o Facebook, que é o WhatsApp, que é o Zoom e tantas outras coisas que deve ter por aí, para demonstrar o amor de Jesus Cristo. Foi para isso que nós fomos chamados. Tem uma frase aí que o pastor Paulo menciona muito, eu não sei de quem que é agora, eu não lembro, mas que me veio aqui. Compromisso nosso, a Bíblia ou a igreja não tem compromisso nem com a direita e nem com a esquerda. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. É isso, irmãos. Nós não devemos nos preocupar nem com a esquerda, ou no caso a minha direita, Nós não devemos nos preocupar com a direita, porque é corrupta. Nós não devemos nos preocupar com a esquerda, porque é corrupta. Nós devemos nos mantermos comprometidos com a palavra de Deus. Demonstre o amor de Jesus Cristo através das suas redes sociais. Se você não pode sair, use o seu dedinho, a sua telinha aí, para falar, para mostrar o amor de Jesus Cristo. E você que pode fazer algo mais, você que pode sair, vá ser útil, sabe? Vai demonstrar o amor do Senhor, vai entregar uma cesta básica, vai varrer uma rua do vizinho, vai cortar uma grama, lavar o carro. Irmãos, tantas coisas que nós podemos fazer para demonstrar o amor de Jesus Cristo. É só a gente não inventar desculpinha. É só a gente parar de arrumar desculpa e fazer a obra do Senhor. Tem alguns que esperam, Ah, não, agora eu sou solteiro, eu quero curtir a vida, eu quero namorar para depois fazer as coisas para o Senhor. Tá bom. Aí a pessoa espera, casa. E aí, casou, já curtiu bastante? Não, agora eu tenho que curtir o meu marido. Beleza, aí lá vai 2 anos, daqui a pouco. E aí, vamos lá, vamos junto fazer, vamos lá para missões, vamos lá para a Índia. Ah, não, agora eu quero engravidar e ter um filho. Aí você engravida, tem um filho, aí o filho já está com 15 anos. E aí, vamos... Ah, não, agora que o filho cresceu, eu vou fazer pós-graduação. E assim vai indo, sabe? Sempre colocando alguma coisa para fazer e deixando. Irmãos, já pensou se Jesus Cristo, no dia que teve que carregar aquela cruz por mim e por você, Ele como Deus virasse e falasse assim, eu não vou fazer isso agora não. Eu vou deixar eles pelo menos uns 3, 4 mil anos indo para o inferno. Depois eu volto para fazer alguma coisa, para morrer no lugar deles. Irmãos, nós estaríamos perdidos, porque foi o sangue de Jesus Cristo que nos tirou do inferno. Então está na hora de nós fazermos o quê? Tornarmos o sacrifício de Jesus Cristo conhecido. Anunciar ao mundo o evangelho que traz a salvação, o evangelho que traz cura, que traz restauração, que vai acabar com essa pandemia e que vai salvar muita gente, e que a riqueza desse povo não são os bens que aqui estão. Esse povo vai entender que a maior riqueza que nós podemos ter é Jesus Cristo, é a vida eterna lá no céu. Aleluia, glória a Deus. Para experimentar a verdadeira felicidade, é preciso estarmos no centro da vontade de Deus. Olha, irmãos, desprenda-se de tudo aquilo que tem impedido você de estar no centro da vontade de Deus. Eu estou lembrando de outras histórias aqui, mas não vou falar não, que não dá tempo. Mas, por exemplo, eu conheci um irmão, uma bênção aquele irmão, e aí ele queria ter uma casa na praia. Um dia ele conseguiu, trabalhou, ralou bastante e conseguiu essa casa na praia. Rapaz, acabou, nunca mais esse irmão foi visto. Porque onde que ele estava? Sempre lá na casa da praia. Mas, irmão, não está nem sol para você ir para a praia. Não, eu estou na casa da praia. Até um dia que ele perdeu tudo. Aí perdeu e voltou. Não, vamos lá, vamos fazer evangelismo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Legal, vamos fazer. Mas até que ponto eu realmente estou comprometido em fazer a obra do Senhor? Até vir alguma outra coisa, algum outro compromisso que eu vou considerá-lo mais importante e vou deixar de fazer a obra do Senhor. É sempre assim. Você quer ver só? O Alex está aqui, Renato? Aproveitá-lo, Lá do evangelismo. Alex, vamos fazer evangelismo? Opa, irmão, vamos lá e tal. 100 pessoas dão o nome para ele. Cadê o Alex? Não é assim, Alex? Aí chega no dia, o que acontece? Vem 5. Ué, mas cadê os outros?
Ah, não, apareceu um compadre lá para jogar não sei o quê, outro foi para o futebol, outro foi para... O cara nunca faz feira, mas no dia do evangelismo teve que fazer feira. Para a mãe, isso. Para a mãe do vizinho, ó, nunca faz nada. Não, minha mãe, a mãe do vizinho, o cachorrinho da vizinha morreu, eu tive que fazer o velório. É um monte de desculpa, mas ninguém quer ir para o evangelismo. Sempre se tem uma desculpa, irmãos. Não espere o amanhã para fazer a vontade de Deus. Esteja no centro da vontade de Deus hoje. Ai, mas eu não sei o que fazer. Deus vai te capacitar. O Senhor capacita os desprendidos e os usa para a glória dEle. Aleluias. A felicidade exige comprometimento. As bem-aventuranças são a introdução ao Sermão do Monte, reconhecido como uma das declarações mais importantes de Jesus. Mas, da mesma forma que ele é muito conhecido, esse Sermão do Monte, ele é tão conhecido, a gente sabe que ele é o menos seguido também. O significado que Jesus pretendia transmitir aos seus discípulos e a nós precisa de interpretação e de aplicação para o nosso viver diário. Quero lembrar uma coisa que eu esqueci de falar aqui. Lá no início do capítulo 5 de Mateus, quando Jesus se assentou com os seus discípulos e começou a ensinar os seus discípulos, esses seus discípulos não está se referindo aos 12, não. Ali era para todos aqueles que queriam realmente ouvir e aprender com Jesus. A população, a multidão, na multidão existe 1 milhão de pessoas. Tem os curiosos, tem um monte de gente. Mas o ouvinte mesmo que quer realmente aprender, esse era o que Jesus considerava os seus discípulos. Então vamos lá. As bem-aventuranças resumem e destilam as qualidades que Deus conclama seus filhos a porem em prática na sua vida diária, na comunidade e no mundo. É possível que nunca tenhamos conhecido alguém que vivesse perfeitamente à altura dessas exigências, mas nem por isso o sermão deixa de ser o padrão divino para as nossas vidas. E para que sejam felizes, precisamos nos comprometer com as coisas do reino. Como eu disse, Jesus era uma pessoa, era um ser, muito popular, que atraía multidões. Olha, mas nem todos queriam realmente ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nem todos são comprometidos com a sua palavra. Querem ouvir, mas o comprometimento faz parte da felicidade do cristão. Para você ser feliz, você precisa ser comprometido com a palavra, você tem que ser comprometido com Cristo. Hoje, nesse exato momento, existem milhares de pessoas que são ouvintes do Evangelho, mas não querem se comprometer com o Evangelho. Querem ser felizes, buscam uma felicidade imediata, porém passageira, mas não querem se comprometer com as coisas eternas. E pode ser que alguém aí, nesse momento, esteja me ouvindo e seja um desses. Ah, eu gosto de ouvir, eu até vou na igreja. Tem uns que são até dizimistas, mas não têm comprometimento com Cristo. Irmãos, o Senhor não quer o seu dinheiro. Irmãos, o Senhor quer o seu coração. Venha para Ele. É interessante saber diferenciar o estar comprometido com o ser comprometido. Olha lá, eu estou comprometido com a empresa onde eu trabalho. Este comprometimento tem prazo de validade, é o estar. Eu estou, neste momento, ali trabalhando. Agora, olha, eu sou comprometido com a minha esposa. Esse meu comprometimento com a minha esposa é para a vida inteira, aconteça o que acontecer, como já aconteceu. É doença, é falta de dinheiro, é desemprego, é tudo. Eu sou o marido da Renata, eu sou comprometido com ela para o que der e vier. Assim como você é comprometida comigo para o que der e vier. Eu não estou comprometido com a Renata, mas se eu ficar doente ou se ela ficar doente, pronto, acabou. Não. Eu sou comprometido com ela para o que der e vier. Um namorado não tem o mesmo nível de comprometimento que um noivo. Assim como um noivo não tem o mesmo nível de comprometimento que um esposo. E por aí vai. Então, assim, todo aquele que ouve as palavras de Jesus, como está lá em Lucas 7, 24,
Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Mas não adianta só ouvir. Ouvir todo mundo ouve. Eu quero ouvir e colocar em prática. Eu quero ter uma vida, eu quero viver uma vida, eu quero ser comprometido com Cristo, ser comprometido com o Evangelho, que tudo o que eu fizer me fará exalar o bom perfume de Cristo. Quer ser feliz? Comprometa-se a ser tudo aquilo que o Senhor nos ordena para a glória dele. A verdadeira felicidade inclui aquele bem-estar ou estado de bem-aventurança associado à correta relação do homem para com Deus. O que Jesus está nos dizendo é: bem-aventurado é aquele que vive no Senhor. Né? Bem-aventurados, felizes, muito felizes, extremamente felizes, são aqueles que vivem no Senhor. Eu concluo aqui essa fala com um comentário do Dr. Shedd sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças fazem parte da modificação do caráter de qualquer pessoa que queria servir a Deus numa sociedade corrupta, que vive na escuridão da incredulidade, caminhando para o inferno e nem crê no inferno. Quer ser feliz segundo os olhos do Senhor? Você terá que mudar toda a sua vida. O seu caráter será mudado. Você não viverá mais numa sociedade, você viverá numa sociedade corrompida, corrupta, mas isso não influenciará o seu comportamento. Todos nós estamos em busca da felicidade. Acontece que para ser feliz, muitos sabem o que querem da maneira que querem, achando que desta forma encontrarão a sua felicidade. Felicidade não significa ausência de problemas. A verdadeira alegria não é diluída pelas dificuldades, pelo contrário, saímos mais maduros, felizes, quando passamos por lutas e ainda assim nos alegramos, pois nossa felicidade é o Senhor. Nele nós somos felizes, nele nós nos satisfazemos. A vida não é fácil para ninguém, para o crente também não. As lutas virão, os problemas virão, as decepções virão, mas nada disso, nenhuma circunstância externa nos abalará, porque a nossa felicidade é no Senhor. Como diz John Piper, né? Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Só seremos felizes quando as nossas ações estiverem refletindo as qualidades que Deus nos conclama a colocarmos em prática no nosso dia a dia. Quer ser feliz? Entregue hoje mesmo a sua vida para Cristo. Comprometa-se a viver para a glória dele e conhecerá o verdadeiro sentido de felicidade. Que Deus nos abençoe, que a sua palavra possa germinar, fazer frutos no seu coração.